Olá, boa tarde. Estou um pouquinho alto, né? Todo mundo consegue me ouvir? Ok. Está muito alto? Alto, ok. Gente, sejam bem-vindos todos ao ciclo de seminários da Geofísica do Observatório Nacional. Esse é o primeiro seminário de 2020. Na palestra de hoje, teremos a pesquisadora pós-doc aqui no Observatório Nacional, a doutora Ana Cristina Coelho, que irá falar sobre técnicas de interpretação sísmica aplicadas na exploração petrolífera em bacias sedimentares offshore. Doutora Ana Cristina Coelho é geóloga mestre em geologia do petróleo, especialista em interpretação sismoestratigráfica e doutora em geofísica com ênfase em métodos de gravimetria e interpretação sísmica aplicada à exploração de reservatórios de petróleo. Gostaria de agradecer por aceitar o convite. A palavra agora é sua. Boa tarde, é uma satisfação poder contar com a presença de todos. Nós vamos falar um pouquinho sobre as principais técnicas da interpretação sísmica que são aplicadas na exploração do petróleo, especificamente nas bacias sedimentares offshore. Eu preparei aqui um roteiro onde eu vou apresentar a introdução sobre o tema, vou mostrar para vocês alguns fluxos de trabalho, e a parte da interpretação sísmica, dos atributos sísmicos, algumas imagens mostrando as principais técnicas que são aplicadas na interpretação sísmica. Eu vou mostrar para vocês também algumas imagens mostrando as principais feições estruturais e estratigráficas e os principais preios exploratórios que são obtidos nas bacias. Os principais desafios da interpretação sísmica, eles envolvem especialmente a qualidade dos dados sísmicos e o desenvolvimento de novas técnicas de interpretação. É uma área onde tem que estar sempre havendo inovações para poder você ter um melhor imaginamento, você ter melhores ferramentas técnicas para poder aplicar, para você ter um bom resultado. É um exercício constante de integração dos dados geológicos e geofísicos, e ele vai depender diretamente da experiência e do conhecimento do intérprete para ter esse bom resultado da interpretação. As técnicas de interpretação, elas são aplicadas na definição das principais características estruturais e estratigráficas associadas aos sistemas petrolíferos das bacias, e são aplicados, como por exemplo nas bacias de águas profundas, que são um dos maiores desafios aqui no caso do Brasil, que é a exploração offshore. Eu vou mostrar para vocês algumas das etapas da exploração sísmica. Ela passa pela etapa da aquisição, do processamento e da interpretação sísmica. Eu vou... desculpa. Vai e volta. Como é que eu volto aqui? Volta aí para mim, por favor, desculpa. Aqui eu vou abordar um pouco dessa parte da aquisição, onde são feitas a geração do dado sísmico, das ondas elásticas artificiais, através dos receptores geofones e hidrofones, e a obtenção do dado sísmico, a parte de processamento, que já é a geração da imagem sísmica, onde ocorre toda a etapa de atenuação das distorções, as correções de erros e a reorganização dos dados. E aqui a parte da interpretação sísmica, que eu vou estar abordando com vocês, que está em destaque, onde eu vou mostrar as principais feições estruturais e estratigráficas e a aplicação dessas técnicas para obter as informações geológicas em subsuperfície. A interpretação sísmica, ela corresponde a uma etapa inicial desse processo de exploração, envolve identificar o arcabouço geológico da bacia, onde é feito através da interpretação sísmica estrutural e estratigráfica, na identificação dos elementos da prospecção do petróleo, que envolve o sistema petrolífero, as rochas geradoras, a migração, reservatórios, cerros, as trapas, e a etapa de avaliação desse potencial exploratório, que já é num nível mais detalhado, onde vai ser encontrar o óleo e gás, o recurso do hidrocarboneto. Esse aqui é um exemplo de algumas feições de falhas,
onde são identificadas, né, nas seções sísmicas, aqui no caso o sistema de falhas, aqui as dobras, uns diáperos de sal, são algumas das feições, né, são alguns exemplos, né, de interpretação sísmica estrutural. Aqui é o exemplo de uma superfície de descolamento, né, onde tem também todo um ambiente. Eu vou mostrar para vocês a respeito de alguns ambientes, a identificação dessas feições relacionadas a cada ambiente. Aqui um exemplo, né, das principais ocorrências do petróleo, né, desses elementos do sistema petrolífero. Isso aqui é um exemplo de uma anticlinal, né, uma trapa estrutural, onde tem a acumulação, né, do óleo e do gás. Aqui é um outro exemplo de trapa estratigráfica, onde ela é truncada, né, na camada estratigráfica. Aqui também outro exemplo associado com as falhas. Então eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de interpretação onde a gente vai ver esses modelos, né, mais para frente. Aqui os aspectos, né, eu vou abordar com vocês agora alguns dos principais aspectos associados à atividade da interpretação sísmica. O objeto, né, o dado é o trabalho, né, do intérprete. Ele está associado a interpretação, né, da seção, e está diretamente ligado ao observador, que é o intérprete. Então, essa interpretação é totalmente subjetiva, então vai depender realmente da experiência do intérprete. A gente deve considerar que a seção sísmica ela não é um fenômeno natural, ela pode ser alterada pelos métodos de processamento dos dados, então é necessário buscar sempre a solução mais viável possível associada com a geologia da área, para você fidelizar, né, a sua interpretação. E conforme eu já falei, né, que a experiência e as ferramentas disponíveis são fundamentais, né, nesse processo. E toda a metodologia da interpretação sísmica ela é baseada na integração de dados. Então você utiliza dados de poços, você tem, né, a multidisciplinaridade, né, na interpretação sísmica. Aqui o perfil, né, vou abordar um pouquinho do perfil do intérprete. O geólogo ele domina geralmente a parte de sismoestratigrafia, dessa parte de interpretação do sistema petrolífero, a identificação dos ambientes deposicionais, esse potencial, né, de geração dos reservatórios, e atua nessa área de novas fronteiras, porque vai estar sempre associando com a geologia, né, daquilo que é conhecido com aquilo que é inexplorado. Então, o geólogo ele atua mais de frente nessa parte da interpretação. Já o geofísico ele já domina mais toda essa área da parte da aquisição e do processamento da imagem sísmica e trabalha na parte mais ativa do monitoramento desse reservatório, na produção, né, especificamente. Aqui engloba, né, dentre as atividades que englobam a atividade do intérprete, a identificação dessas áreas favoráveis para a acumulação dos hidrocarbonetos, a estimativa da predição das rochas reservatórias, rochas geradoras e selantes, e a identificação desse comportamento do fluxo de fluidos. Aí, nesse caso aqui, já é uma área mais específica, que é a técnica de sísmica 4D, que envolve o tempo, né? Isso aqui já é um monitoramento de reservatório, já onde ele já existe a produção, então ele vai marcando todo o decaimento, né, desse reservatório, e a identificação de falhas que possam atuar, né, como barreira de fluxo para impedir, né, a acumulação ou para poder na parte de acumulação mesmo. Então a parte estrutural é muito importante na definição, né, nessa parte da interpretação sísmica. As principais competências, né, que são recomendadas é o conhecimento, conforme eu já falei. É fundamental o geólogo ele dominar, o geólogo ou o geofísico que estiver trabalhando, na verdade, acaba sempre trabalhando numa equipe multidisciplinar, então é legal sempre falar a mesma língua e ele conhecer, né, dominar a geologia dessa área, porque as feições têm uma série de feições típicas para cada tipo de bacia, para cada ambiente tectônico, e ter um bom levantamento, né, bibliográfico dessa área, ter o domínio, né, dessa evolução tectônica e estratigráfica da bacia, a identificação, né, das principais rochas geradoras que você pode encontrar nessa bacia e toda a análise do contexto, né, exploratório também. Além de ter o conhecimento geral dos métodos potenciais, sismoestratigráficos, parte de geoquímica, que também volta para a área mais específica da geologia do petróleo,
E a gravimetria, a MAG, geralmente é muito utilizada na parte da exploração exploratória, em escala regional, né, para poder identificar essas principais feições, os altos e baixos da bacia. Então você já tem como, utilizando essas ferramentas, ter uma ideia, né, do que você pode esperar do ambiente que você vai ter ali naquela área. E também dominar a parte de perfis de poços é necessário, e as principais softwares, né, de interpretação, né, o domínio desses softwares. Aqui, os principais dados que são utilizados na interpretação sísmica, os dados 2D, os 3D, que você tem a informação geológica com maior detalhe, né? Fica bem melhor para o intérprete trabalhar, porque você tem como ter a área, né, toda da bacia. O 4D, que envolve aquela parte mais específica para reservatório, os domínios de sísmica de tempo ou profundidade, aí os tipos de dados, aí toda uma série, né, de informações do dado que você vai estar trabalhando. Aqui a parte dos dados de poços. Esses aqui são alguns dos principais perfis que são utilizados, especialmente na parte de amarração, né, dos poços. São utilizados também os dados culturais, que são os mapas de limites. Então, sempre é legal estar bem localizado na área, na bacia, né? Você ter essa informação, a linha de costa, os tipos de... Se você está numa área de blocos exploratórios, então todo esse levantamento da parte de mapas, né? De shapes que você pode obter, isso já nessa parte ainda de revisão bibliográfica, isso é fundamental na parte na interpretação sísmica. Aqui também os mapas bases, né, dados que já podem obter de outros projetos, para você poder integrar mapas gravimétricos, magnéticos. Então é uma ferramenta que você utiliza, né, um pacote de dados bem extenso. Aqui, esse aqui é o tipo de formato, né, dos dados sísmicos, geralmente o formato SEG-LAI. Os dados de poço geralmente estão em LAIS, em padrão ESC. Tem outros padrões também, mas são alguns dos padrões principais. Os domínios, né, na sísmica, você trabalha a imagem sísmica, você recebe ela em tempo, então é gerado todo um modelo a partir da interpretação feito através do modelo de velocidade, para converter essa seção em profundidade, você ter esse modelo, né, uma modelagem em cima da imagem sísmica para você gerar a profundidade e associado com os dados de poços. Esse aqui é um exemplo de um dado de poço. Aqui foi feita uma correlação, né, isso aqui é na bacia do Espírito Santo, aonde foi utilizado o perfil gama-ray, os perfis vitológicos, esse aqui é o gama-ray, o perfil vitológico. Aí esse aqui também os mesmos perfis, né, associado com os respectivos marcadores, e essa informação associada com a carta estratigráfica, que também é importante nesse levantamento, fazer todo esse levantamento da carta da bacia. Você consegue utilizar essas informações para amarração, para você poder dizer se naquela sessão, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, corresponde à formação, né, daquela bacia. Então você já, a partir da análise da carta, você tem uma ideia aonde, em que fase tectônica você vai estar, para você ter o tipo de formação que é específica, onde você vai ter folheira, onde você vai ter rocha mais que é para reservatório. Então ter essa noção da correlação de poços é importante também. A gente utiliza esse dado, né, como input dentro do software para poder fazer a interpretação. Esse aqui é um exemplo aqui do banco de dados da ANP, onde os dados, né, geralmente os dados públicos, eles são disponibilizados para instituições de pesquisa de forma gratuita. Aqui é um endereço do site, né, onde para projetos acadêmicos eles são disponibilizados. Aqui é um exemplo dos softwares de interpretação. Esse aqui é o Petrel, um dos softwares que utilizados no mercado. Aqui são as ferramentas, né? Ele tem uma série de módulos e ferramentas. A parte de sísmica tem um módulo de correlação, toda a parte de modelagem. Então, cada software tem uma série de interfaces, né, que facilita no trabalho. E ele também tem licença comercial e acadêmica. Aqui a interface, né, de trabalho desse software. Isso aqui é uma superfície sísmica que já foi mapeada. E as ferramentas, né, de estratigrafia, de interpretação sísmica. Aqui é a interface de um software que tem a licença livre. A maioria dos módulos dele, que é o OpenDetect, você pode utilizar ele de forma gratuita. Aí tem alguns módulos fechados que você utiliza para a parte, você vai ter a licença comercial, né,
algumas interfaces mais específicas, mas ele também atende bem legal. É legal que dá para você baixar um dado, testar, é uma ferramenta bem legal, você não depende, né? Ele é um software que dá para você ter uma ideia, você mexer na sessão e ter uma noção, né, de como que funciona. Esse aqui é um fluxo, né, de trabalho básico da interpretação sísmica. Você carrega o volume sísmico bruto no software, é feito toda uma filtragem desse dado, e aqui é uma série de atributos, né, feito todo o controle, né, de qualidade desses dados. Aí esse volume sísmico, você vai utilizar os perfis de poços, onde você vai utilizar esse dado para inserir na amarração de poço. Você vai fazer a amarração da sísmica no poço, vai gerar um sismograma sintético, onde você vai poder associar essas informações, e o mapeamento dos horizontes sísmicos, que esses horizontes vão ser as superfícies que você vai identificar lá na carta estratigráfica. Então, ou você vai colocar ele marcando como uma idade, né, associado com a carta estratigráfica, ou se você conseguir um nível de detalhamento maior, você vai poder dizer, é formação X, Y ou Z, associando nessa parte da amarração, porque o poço é a informação que você tem, é real, né? Então você tem ali aquele perfil composto, então você tem que conseguir, você está trabalhando com escalas diferentes. Então, você poder associar essa informação é feito através dessa parte da amarração. Aí tem uma série de mapas de contorno estrutural, que é utilizado para interpretação, para você saber onde tem os altos, os baixos da bacia. A interpretação das falhas e fraturas, que também é fundamental para os reservatórios. E aqui é uma etapa onde, nesses dados, você gera, extraído da imagem sísmica original, uma série de atributos que vão quantificar, vão melhorar as características dessa seção, que vai facilitar, né? Vai destacar algumas feições. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. E aqui, depois desse mapeamento, tem a parte da etapa da conversão de tempo para profundidade também das seções, que é onde você pode detalhar mais. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Isso aqui, né, é a parte da interpretação sismoestratigráfica. Você vai fazer o levantamento, né, desse arcabouço estrutural da bacia, vai delimitar as principais sequências estratigráficas, os principais pacotes, o pacote rift, as sequências drift. Você vai conseguir separar, né, os tipos de acordo com o ambiente tectônico e tentar correlacionar esses estágios, né, as sequências deposicionais aos estágios tectônicos. Aqui um exemplo de uma carta, essa aqui é a carta da bacia de Jequitinhonha. Aqui mostra, né, então, aonde estão as porções. Esse mapa aqui, nessa carta aqui, está mostrando aqui onde tem as rochas de reservatório. Aqui em verdinho as rochas geradoras, né, que é dentro desse contexto aqui dessa bacia, que já está na parte drift. Nesse caso aqui também mostra já as feições, essa carta que ela foi modificada. Então você já tem os tipos de feições que você pode esperar para cada idade, né? Então a ideia é você conseguir pegar aquela imagem sísmica e trazer a informação da carta, onde você vai poder pegar e dizer que aqui eu estou formação regência. Só que você só vai, a formação regência ou formação urucutuca, seja a formação da bacia, você vai conseguir fazer essa informação para você afirmar se é ou não determinada formação, baseado pela informação do poço. Que no poço você tem o perfil, né? Você tem a perfilagem toda, que é onde informa, né, cada tipo de formação. Esse aqui é um exemplo de um sismograma sintético. Aqui, essa seção aqui é a seção sísmica original, que está aqui em volta. Essa aqui que está em vermelho, esse meiozinho aqui, seria o sintético, que ele é gerado como um produto, né, do perfil sônico e densidade através do cálculo de impedância. Então, isso é uma informação que vem do dado de poço, onde você vai, através dessa propriedade, você fazer esse link e fazer a amarração através dos marcadores estratigráficos dessa bacia. Então, essa etapa é fundamental, porque para você poder dizer que aquele horizonte, você poder nomear cada idade do horizonte, você depende dessa integração, né? Dessa amarração de dados. Esse aqui é um exemplo da bacia do Espírito Santo. Aqui esse exemplo mostra, né, porque é sempre importante o dado sísmico seu ser localizado, você tem um mapa de localização dessa bacia, nesse caso aqui a bacia do Espírito Santo, aí aqui as seções sísmicas, mostra aqui as seções sísmicas por trás aqui nessa região, foram trabalhados os dados de poço. Então você ter esse contexto tudo muito bem orientado é fundamental na interpretação sísmica, né? Você poder identificar os tipos de dado, aqui ó, dado 3D, dado 2D,
em verde, os campos que estão. Então, você ter essa noção, né? Isso tudo aqui é feito nessa etapa de levantamento, né, dos dados. Aí, o contexto, né, o tipo de plataforma que você está. Então, esse levantamento é super importante. Eu mostrei esse aqui como um exemplo. Essa aqui é uma seção interpretada da Bacia do Espírito Santo. Aqui... Epa! E volta para mim de novo. Passou tudo. Volta. Não, mais uma. Ah, tá. Essa aqui, não posso apertar de cima. Aqui, ó, cada camada, esses horizontes que foram mapeados, ele foi utilizado um dado de poço. Aqui nessa seção não está aparecendo o poço, mas foi utilizado o poço também como base. Aí cada camada foi associada a uma idade. Aí cada cor aqui, né, bem marcado, isso aqui os domos de sal. Aqui tem, né, toda a vocinese, aqui os blocos baixos, né, os blocos altos do rift. Então foi feita toda essa interpretação. Então você utiliza para você poder nomear, para você ter essa noção. Quando você não tem o dado do poço, você tem que trabalhar exatamente com a carta. Então aí que a parte da geologia é mais importante ainda, porque você vai depender para fazer a interpretação sem você ter essa amarração, para você poder dizer se está naquela determinada seção ou não, se torna mais importante ainda. Aqui é um outro exemplo também, aqui mostrando algumas estruturas de sal mapeadas. Aqui está a localização, né? Aqui um sistema de falhas em rollover, aqui uma estrutura, né, que é chamada de casca tartaruga, na parte de tectônica, né, está associado aqui a feições do sal. Então, cada feição dessa tem uma expressão característica na sísmica para você poder mapear e você poder dizer. Ela tem aqui, ó, a formação dos domos, cortando, então tem toda uma característica, né? Por isso a experiência do intérprete é tão importante, que você vai ter, é bem subjetivo, vai ter uma série de feições que você vai ter que identificar de acordo, né, com cada bacia. Esse aqui agora é um outro exemplo, esse aqui é na região nordeste aqui do Brasil. Essa aqui é uma seção que pega aqui da Bacia do Espírito Santo, vai até a Bacia de Jequitinhonha. Aqui mostra, ó, a Bacia do Espírito Santo, ela é uma seção strike regional. Aqui a Bacia de Mucuri, aqui o Complexo de Abrolhos. Então você aqui pelo mapa, e tem um outro mapinha também geológico que você associa, né? Você consegue marcar na posição o complexo que já foi mapeado, então você utiliza os mapas geológicos para você vir e associando, né, a informação. Aí aqui a Bacia de Cumuru-Xatiba, o complexo do Real Charlotte e a Bacia de Jequitinhonha. Então você já tem uma visão, né, geral, essa é uma seção bem regional, você tem essa ideia do que você pode esperar desse ambiente, as feições que você vai esperar dessa área, né? Eu vou mostrar mais alguns exemplos. Aqui eu vou mostrar agora alguns exemplos mostrando as seções sísmicas com os atributos. Esses atributos sísmicos, eles ressaltam as heterogeneidades geológicas, ele vai facilitar algumas feições, ele vai mostrar alguns pacotes litológicos para ficar de forma mais clara, para destacar, né, essas características dos dados que nem sempre no dado sísmico original, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, ele mostra tão claro. Aí você fazendo a extração, né, você vai conseguir essa característica de interesse. Ele vai ressaltar o domo salino, ele vai ressaltar uma intrusão vulcânica, facilita bastante. Eu vou mostrar alguns exemplos. Esse aqui é utilizando um atributo de suavização. Ih, agora não consigo voltar. Esse eu preciso voltar. Para vocês verem a diferença. Tá vendo? Isso passa e volta. Ó, o brilho que dá ele atributo e ele sem um atributo. Então ele facilita também, você remove, né, o brilho para poder facilitar na hora da interpretação. Aqui é um outro atributo que é o do TecVA, que é um atributo muito utilizado para ressaltar heterogeneidade geológica. Aqui, volta. Aqui ele ressalta os diferentes pacotes, né, geológicos. Aqui, esse é o atributo RMS. Aí aqui todo o domo, né, de sal. Esse aqui é um outro atributo que é utilizado para a geração também desse TecVA, que é o Remove Bias, que também faz esse ressalto, né, das principais camadas. Ó, aqui tem um contraste de impedância alto,
Então tem uma interface, né, de mudança aqui de tipo de rocha. Então fica bem marcado, o que não era tão bem marcado pela seção, né, sísmica original em amplitude. E aqui o resultado desse atributo aplicado, olha como que fica bem marcado aqui os domos de sal e todos esses pacotes, né, sedimentares. Aí aqui o sistema, né, que é feito para fazer a extração da fase, ele é rotacionada a fase. Aqui é um outro exemplo também na bacia de Jequitinhonha. Aqui é a interpretação sísmica a seção sísmica com a seção em amplitude original e ele aqui com o TEC-VA. Então você marca bem, né? Uma coisa que é importante, você nunca vai fazer a interpretação utilizando o atributo, porque vai ter feições que elas vão ficar mais ressaltadas, então você tem que estar sempre comparando com a seção sísmica original, para você ver se está coerente, né? Então o atributo ele serve para ressaltar, mas você tem que sempre fazer um controle de qualidade nele, para poder, sempre baseado no que você tem, que é o dado original, porque afinal de contas essa seção aqui é um produto, né, dessa que é da amplitude original, então você não tem como ver uma feição muito diferente, você tem como ressaltar as características. Aqui é um outro exemplo também, aqui na bacia de Jacuípe, no Nordeste. Essa daqui é a seção em amplitude não interpretada. Essa daqui é com o atributo... Volta aí para mim, com o atributo TEC-VA, por favor. Passa agora. Não. Aqui. Volta. Vai e volta, só para poder verem a diferença, né? A seção original e ela com o atributo, ó. A mesma... Volta de novo, por favor. A mesma característica, né, as mesmas feições que você vê aqui. Aqui é ressaltado, né, aqui foi interpretado como um morro, como a superfície da morro. Esse aqui são algumas feições, né, do Cia Deeper Reflector, que já é aquela mudança entre a interface, né, entre a crosta continental e oceânica. Então ela tem uma característica específica na sísmica. Aí aqui é essa seção já interpretada, ela em amplitude novamente. Então aqui o poço que foi amarrado, só que no caso o poço ele raso, né? Ele pegava só aqui até pouco menos de 4.000 metros, então só pegou 2 horizontes. Então o restante foi feito pela interpretação da carta. Então você usa ele como base, né? Aí aqui a superfície da morro interpretada e essa variação, né, de uma crosta continental para a crosta oceânica mais profunda. A interpretação aqui dessa bacia de Jacuípe. Aqui é um outro exemplo de Sergipe-Alagoas, mostrando também ela só que em amplitude na escala colorida. Aqui com um outro tipo de atributo que também ressalta, que chamam de atributo envelope. Aí uma coisa que é importante, cada software ele tem o seu pacote de atributos. Então, o atributo, cada software lança, né, um tipo de atributo que vai sempre melhorar, né, a busca dele sempre é de expor para o mercado um atributo que melhore que a facilite, né, na interpretação sísmica. Aqui ele com o TEC-VA, é aquela mesma seção, ó, como é que marca bem, que dá para mapear bem, né, esse corpo vulcânico. E aqui ela já é interpretada. Aí ela é interpretada em amplitude, né? Então você acaba na interface do software utilizando todas essas janelas, né? Você vai ativando um volume. Então o volume de dados também fica bem pesado, né? Você tem um gasto computacional grande em relação ao dado, porque você inicia um projeto, então ele vai gerando uma série de dados. Esse aqui é um exemplo agora de um modelo de velocidade sísmica, aonde foi amarrado também pelo poço, aqui é Espírito Santo, aqui o domo de sal interpretado, aqui o poço só atingiu até essa porção aqui. Esse modelo de velocidade sísmica, volta para mim por favor. Ó, aqui a seção, cada velocidade que foi atravessada, né, então 1.500 nas porções mais rasas, até as porções mais profundas, que está aqui em 4.500 metros de velocidade, né, por segundo. Então, aqui a porção do domo de sal. Então, esse modelo de velocidade é utilizado para você converter essa seção sísmica de tempo para profundidade. Aqui um cubo, um modelo de velocidade que foi gerado para toda a área.
Então mostra todas as seções sísmicas. Aqui foi feito utilizando dados 2D, então com o dado 2D você pode gerar um volume sísmico 3D, um volume de modelo de velocidade 3D para toda a área. Aqui um outro exemplo mostrando, né, esse sistema de falhas. Aqui no mapa mostra o alto, né, aqui em vermelho está as porções mais altas. Aqui seriam os possíveis áreas de migração, né, do óleo. Então está bem marcado aqui, é feito toda essa parte, né, de interpretação de falhas e horizonte. Então os horizontes basicamente eles são interpretados dessa forma. Você consegue nomear cada horizonte associando com a informação do poço e da carta estratigráfica, sempre trabalhando com as duas ferramentas e faz todo o modelo, utiliza toda a parte computacional para poder gerar essa interpretação. Aqui um outro exemplo de interpretação também de falhas, aqui vai mostrar ela interpretado, volta de novo, não deu certo. Só para ver se é interpretação e com a interpretação. Aqui, deixa eu passar. Ele por trás aqui está um outro tipo de atributo, então você vai utilizando as imagens, né, para poder marcar bem. Aí você vai vendo qual é a resposta que cada atributo vai te dar para te ajudar ou não definir se realmente esse corpo ele está nessa posição, se aqui você tem um acunhamento. Então você vai sempre utilizando, né, essa série de atributos para te ajudar a poder definir essa informação da área. Esse aqui é um outro exemplo também, a mesma seção interpretada de falhas, ela aqui em amplitude, aqui com os outros dois atributos que também marcam, né? Então eles facilita para você poder demarcar, para poder fazer o mapeamento, cada atributo. Esse aqui é um outro exemplo da bacia de Jequitinhonha. Essa aqui é a seção, né, o cruzamento dessa aqui, que é a 0105, com essa, então aqui com essa que eu acho que é a 100. Aí foi gerado um mapa do topo do sal, que seria essa superfície aqui. Então essa superfície, esse topo dessa superfície aqui que está em verdinho, que foi mapeada, ela foi gerada aqui em um mapa, e você faz, né, essa aqui é uma visualização 3D, isso também é um dos grandes desafios, você poder mostrar o que você fez no software, porque a escala realmente é diferente, você lá está com o maior zoom, quando você vai colocar, para você conseguir apresentar, né, mostrar o que você fez, né, da interpretação. Aqui agora são algumas das técnicas, a escala de cor, como que interfere, para você poder facilita, né? Só sem aplicação de atributos, sem filtragem, só aplicando a escala de cor, você já tem como melhorar, né? E ver que tipo de escala facilita para representar a sua informação. Essa daí a colorida que passou anteriormente, aqui em cinza, aqui volta no anterior. A em cinza já não mostra tão bem como a colorida. Aqui, essa em cinza já está mostrando legal. Ela já fica bem uniforme. Então, você tem todo um parâmetro no software que você vai fazendo esse ajuste para poder melhorar, né, mostrar a feição da seção. Aqui ela em colorido, a mesma seção. Esse exemplo aqui, ó, mostra que essa mesma parte aqui em cinza, ela em colorido, aqui marca bem, porque quando você está mapeando essas porções, assim, às vezes você tem que saber, o horizonte vai para um lado, vai para o outro, então se você tem a visualização de forma melhor, te facilita, né, na hora de fazer de marcar aquele horizonte, né, porque é todo feito na mão, essa etapa. Aqui é um display em 3D, onde mostra as inlines, o time slice, que é a fatia de tempo, né, associado os crosslines num cubo, né? Mostrando aqui um exemplo de um cubo sísmico. Essa seção aqui também mostra a mesma disposição, né? O time slice, as crosslines e as inlines. Aqui é um display 2D de uma seção em 3D, de um volume 3D. Aí marca bem, né? O domo de sal. Aqui ela interpretada, o horizonte interpretado, e nesse primeiro momento não foi dado, não foi nomeado, né, para saber se isso aqui é topo do Cretáceo, qual horizonte que é feita a interpretação do horizonte puramente pela característica física mesmo, né, das feições que você está vendo, e depois desses horizontes são geradas as superfícies. Por exemplo, volta na anterior, por gentileza. Essa superfície aqui do topo do fundo do mar,
é essa superfície aqui que foi gerada. Então a seção ela está passando em alguma porção dessa do cubo e é feito toda a modelagem, né? É feito um modelo para você gerar essa superfície. Então você ali é uma porção da seção, mas você tem todo o cubo onde você vai fazendo o mapeamento. Essa aqui é uma superfície sísmica 3D também, aqui mostrando os corpos de sal. Isso aqui é um modelo também gerado. Aqui também ela em 2D, mostrando os corpos de sal. Esse aqui é um exemplo, né, de um display em 3D, mostrando também todo o corpo de sal. E esse topo, né, onde foi feito esse modelo. Aí cada software, né, tem essa interface de cores para você modelar de forma melhor, né? Você poder mostrar o produto melhor, o resultado, né, da interpretação. Essa aqui é um cruzamento, né, de 2Ds, onde foi feito aquele mapeamento e feito por interpolação essa superfície, que representa aquele topo, né, da superfície sísmica. Aqui os domos, né, de sal. Então você tem uma representação, né, geométrica dessa área. Esse aqui é um exemplo de um reservatório. Aqui você tem as porções altas. Não, aqui no Flamengo você tem aqui a porção um pouco mais baixa. Aqui é os altos, né, estruturais. Então é feito todo esse modelo para você gerar essa superfície para você identificar o comportamento dela, né, para poder identificar o reservatório. Aqui é um exemplo dos padrões de deposição, aí aqui entra naquela parte, né, da estratigrafia de sequências, que é muito utilizada na interpretação sísmica para identificar os padrões, né, você tem os padrões divergentes, os padrões subparalelos, o padrão paralelo. Então, cada terminação desses refletores ela vai facilitar na hora de você fazer o mapeamento, né, das seções, o fechamento de uma seção, de um horizonte, no caso. Aqui também um outro exemplo, né, mostrando esse truncamento. Aqui uma superfície em on-lap. Aqui mostrando as superfícies subparalelas. Então, é muito utilizado nesses conceitos da estratigrafia de sequência na interpretação sísmica para a definição, né, desses refletores que vão estar sendo mapeados. Aqui, um outro exemplo também de truncamento erosivo, aqui em on-lap, né, a superfície ela vai mergulhando acima. Aqui também um outro exemplo. Aqui, né, os tipos de falhas, eles tem uma série de falhas, né, que são esperadas para cada tipo de ambiente tectônico. Você pode ter um vazamento envolvido, o tipo de plano de falha, se você está trabalhando com um mecanismo de formação em rollover, uma falha, uma dobra anticlinal, sinclinal, um tipo de monoclinal, o tipo de propagação, né, dessas dobras, e esses sistemas contracionais. Então, a partir do tipo de feição, você consegue também identificar o ambiente, né, tectônico que você está trabalhando. Esse aqui é um exemplo de falhas planares conjugadas, né, em dominó, aqui numa porção mais rasa, né, da bacia, e não está com um embasamento envolvido, então está associado, aqui você tem camadas sedimentares para baixo. Aqui um outro exemplo de uma falha lística, com embasamento envolvido, que está nessa porção. E a falha, ela vai até a porção do embasamento. Esse aqui é um outro exemplo de sinclinais e falhas contracionais, aqui nessa parte mais rasa. Você tem todo esse complexo de falhas aqui também. Aqui um outro exemplo mostrando um abatimento, né, de blocos, a geração com dobras associadas por esse abatimento. Isso aqui são os modelinhos, né? Então todo aquele conceito da geologia você traz e associa para a interpretação. Aqui também mostrando um exemplo de rampa de revezamento, onde você tem aqui toda a interpretação, o falhamento, né, dessa área, ele bem apertado, né, associado, são falhas bem subparalelas, associados aqui a esse ambiente. Aqui um exemplo também de abatimento, né, de bloco pela falha, você tem todo o sistema de falha rotacionado. Esse bloco aqui, ele rotacionou, né, em relação, aqui nessa área todo o sistema, né, de estrutura, né, gerado por esse colapso. Aqui
é uma outra interpretação também de um domínio divergente, que mostrando também as feições sísmicas mapeadas. Aqui um outro exemplo de sinclinais e falhas contracionais também aqui na parte rasa, que é muito comum isso domínios offshore. Aqui um exemplo também de falha lístrica, com a estrutura, né, com cada camada, né, mapeada. Aqui também está com embasamento envolvido. Esse aqui é um outro exemplo de anticlinal. Volta lá para mim, ela é interpretada e a não interpretada. Não, volta. Deixa que eu passo. Aqui a interpretação dela, né, um domínio convergente. Esse aqui é uma propagação de dobra sobre falha. Também a interpretação dela. Volta para mim também. Que é legal que dá para vocês terem uma noção voltando. Aí aqui ela gera, né, nesse falhamento, esse associado com essa dobra. Aqui a propagação, né, de dobras sobre essas falhas. Então cada bloco desse aqui rotacionado, aqui está a interpretação. Cada bloco desse aqui falhado, então tem essa propagação de dobras com o caimento, né, dessa estrutura. Aqui um outro exemplo de falhas em domínios convergentes. Aqui é o sistema de falhas, né? Aqui está bem marcado. Esse aqui é uma seção mostrando crinoformas. Volta lá também, a interpretação. Aí aqui você já tem um detalhamento maior, né? Utilizado uma série de conceitos da estratigrafia de sequência para poder fazer esse mapeamento. Então, também utilizando todo aquele conceito de onlap, downlap, para poder fazer a interpretação. Aqui também o mesmo exemplo de crinoformas progradantes. E eu vou mostrar agora algumas estruturas, né, associadas às estruturas do sal no registro sísmico. São importantes, né, economicamente, por conta aqui, especialmente aqui nas bacias da margem offshore, na margem leste. Há uma série, né, de exemplos, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos associados à allocinese aqui no Brasil e no mundo. E a ideia é introduzir para você o tema, né, da parte das estruturas típicas do sal, para vocês poderem se familiarizarem com essas feições e ver como que é modificado, né, como que o sal ele altera, né, esse registro geológico. Aqui é um exemplo na bacia de Santos. Aqui mostra a superfície de descolamento. Aqui é a série de camadas de sal. Isso aqui é uma seção regional, né? Isso aqui é Santos. Esse aqui é um exemplo de diápiros, com uma estrutura perfurante, né? Olha como é que ele levanta todas as outras camadas, ele altera, né? Então, você fazer a interpretação e associar com cada camada, né, dessa, considerando os exemplos, né, os diápiros. Aqui também é um outro exemplo. Aqui também outro exemplo, né, de muralhas que se formam aqui nessa porção. Olha como é que ele levanta todas as outras camadas. Então, você delimitar todas essas camadas, né, do sal. Essa é a função, né, do intérprete. Aqui também um outro exemplo. Essa aqui é bem marcada, né? Essas bacias são feições bem marcadas. Aqui, essa aqui já está interpretada, mostrando também uma série de estruturas em rollovers, os pacotes sedimentares, aqui os pacotes de sal, né, bem marcada, que mostra a área de migração, né, desse óleo, e associado, né, isso aqui seria o pré-sal, né, no caso, seria um exemplo do pré-sal. Aqui o tipo, né, porque esse sal, existe uma série de tipos de sal, tem o sal maciço, o sal estratificado, que aqui nessa porção você aqui não é camada sedimentar, mas ainda o sal, só que ele já com uma outra, com a feição, né, estratificada. Esse aqui é um exemplo, já utilizando aquele atributo que eu mostrei anteriormente, o TEC-VA. Isso aqui é a bacia de Jequitinhonha, mostrando também bem marcado, né, os domos de sal. Aqui, isso aqui tinha um poço, né, para poder fazer a amarração, e foi até a porção do topo do sal. E aqui o modelinho, né, gerado dessa interpretação.
Esse aqui é um exemplo regional, né, da Bacia de Santos, também mostrando bem marcado os corpos, né, de sal, toda essa modificação que ocorreu na bacia. Aqui a superfície do embasamento, que foi mapeado como barremiano, de porções mais recentes, né, do terciário. Aqui é um exemplo de um reservatório de carbonato do pré-sal, aqui no campo de Tupi. Então ele é bem marcado, né? Esses evaporitos aqui em rosa. Você tem aqui a porção do embasamento e rochas vulcânicas nessa porção. Aí mostra, né, esses evaporitos estratificados maciços. Aqui. Esse aqui é um outro exemplo também, mostrando também esse sal, né, esse pacote, é uma muralha, né? Você tem uma série de nomenclatura, né, específica do sal. Aqui também mapeado, então você... Aqui a base, né, desse sal, geralmente essa base do sal ela é plana, né, que é onde esse sal foi depositado, né, na bacia. Aqui um outro exemplo também. Aqui é Espírito Santo, né? Aqui tem uma série, aí tem sal que é formado autóctone, de sal alóctone, tem uma série de nomenclaturas e classificações também, para você poder identificar. Aqui um outro exemplo também, que você tem uma nappe salina. Aqui também todo esse diápero, né, bem formado. Essa base aqui do sal em rosa. Esse aqui é um outro exemplo também, isso aqui na Angola. Aqui também, ó, a feição. Ele tem uma característica, uma expressão, né, sísmica bem específica. Esse aqui agora a parte de reconhecimento dos plays, né? Aqui foi feita a interpretação desses tipos de falhas lísticas. Aqui representa os reservatórios. Esse em verdinho aqui está mostrando onde os locais da rocha geradora. Então aqui os locais de migração, né? Até esse óleo ou gás se acumular nesse reservatório. Ter a condição, né, geológica específica. E aqui um outro exemplo também de acumulação na interface da falha, aqui em verde. Aqui também a migração, né, do hidrocarboneto através também do sal. Ele geralmente se acumula nessas porções laterais, né, eles pincham nessa área aqui do domo. Outro exemplo aqui também mostrando uma série de potenciais, né, exploratórios através das características. Aqui o ONLEP, aqui você tem carbonato, então interpretação também pela feição. Aqui o domo de sal, né? Então aqui seria uma possível trapa para óleo ou gás nessa região, onde poderia estar migrando, né, através dessas paredes. E aqui um outro exemplo também de feições associadas, só que aqui já é Bacia de Santos, também associadas ao sal. Uma série de estruturas, né, de trapas estratigráficas. Então isso aqui está com a seção toda. Quando você coloca no software, você vai dar o zoom e você vai vir buscando, né, a característica, o tipo, né, de feição. Acho que essa aqui eu já passei. Esse aqui é um exemplo também Bacia do Espírito Santo, com falhas associadas, e aqui a acumulação, né? É um play definido. Bacia do Espírito Santo, esse aqui é um mapa gerado, né, dessa superfície. Está aqui bem marcado. Então é isso. Agradecer a presença de todos. Eu queria compartilhar para saber se vocês gostariam de fazer algumas perguntas, tirar algumas dúvidas, abrir um tempinho, né? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, só levantar a mão que eu levo o microfone. Sí, disculpa, ¿cuáles son los principales indicadores o atributos que son usados para determinar si uma estrutura tem ou não tem hidrocarburos? São usados os atributos em conjuntos, né? Então, você tem como voltar para mim lá, Arthur, na sessão, para mostrar um exemplo para ele?
O TecVA, você consegue ter uma ideia mais regional, né, da bacia. Você, à medida que você tem atributos, deixa eu ver algum exemplo, energia, você vê pontos brilhantes. Tem um vermelho, volta mais para trás. Não. Ali na seção até de repente dá para ver pela característica feição estrutural, mas eu digo... Ele está perguntando em relação ao atributo. Tem um exemplo bem para trás. Está lá no começo. Que vai mostrar a energia. Vai ter os pontos. Aqui, esse ali, volta lá. Deixa que eu passo aqui, Tá para cá. Ó, aqui. Não. Tem que voltar. Não foi. Deixa eu te mostrar esse aqui, ó. Esse preto aqui. Esse aqui, você tem os pontos, né? Você marca alguns pontos brilhantes. Aí você vai associar ele com a estrutura. Então, por exemplo, aqui pode ser uma feição, ele vai ter uma característica, esse que é o atributo, são atributos de envelope, energia, que ele vai ressaltar a amplitude sísmica e vai mostrar com um brilho diferente, né? Então você consegue poder identificar, né? No caso, delimitar um prey, né? Nesse caso. Esse aqui é um exemplo. Deixa eu ver se eu tenho outro. Não, aqui já está. Então aí seria em função das amplitudes, não? Tamanho das amplitudes. Em relação às amplitudes, exatamente. Tá, obrigado. Em uma determinada hora ali, você mostra um cubo sísmico 3D e o que eu percebi é que você apresenta apenas alguns perfis sísmicos, né, em várias direções. A dúvida é, são só aqueles perfis mesmo para fazer todo aquele cubo de dados ou você só selecionou alguns para mostrar, por exemplo? Vamos lá, deixa eu ver qual que você está falando. Cubo 3D? Esse? Não. É um que está com uma traçada em cima, os perfis. Peraí. É o modelo de velocidade. Tá lá no começo. Isso. É bem para trás. Eu não consigo voltar aqui. Isso, aquele lá. Tá. Não seria pouca informação aí? Volta mais uma, por gentileza. Tá. Obrigada. Vamos lá. Você diz, por exemplo, aqui é uma das seções que foi mapeada que tá aqui nesse volume. Eu teria que depois olhar o número. Aí só que acontece? Esse modelo, ó, se você ver, tem uma série de seções. A que eu mostrei, você está falando em relação à malha de dados. E achar que é pouca. Aqui, ó, você tem um adensamento considerável, né, de seções. Geralmente, você consegue uma informação com melhor precisão utilizando o dado 3D. Nesse caso, foi 2D. Então, realmente, esse modelo ele fica... sempre que você está trabalhando com o dado 2D e o 3D, você vai ter esse delay aí de informação realmente. Então, nesse caso, foi só para exemplificar como seria o modelo de velocidade? Não, foi o modelo de velocidade feito. Ele foi o modelo feito para a bacia. Ele não é só para exemplificar, não. Ele foi feito, só que você tem uma densidade, uma malha menor. Então, você utiliza a informação da onda de velocidade de cada tipo, né, de rocha. Então, é feita uma avaliação regional. Você utiliza extraindo do dado e você também utiliza da bibliografia. Então, você vai saber, aquele tipo de rocha é tal velocidade sísmica, que é típica, né, de um granulito, de um tipo de rocha sedimentar. Então, é utilizado isso como dado de entrada no modelo. Então, aqui foi gerado um cubo para toda essa área, só que englobando, né, aqui ele está em vista 3D. Então, aqui é uma porção que você não tem tanta informação, né, sísmica. Aqui, essa região aqui, que é onde estão as seções, você já tem uma informação melhor em relação à densidade de poços e de seções também. Mas você utiliza os dados de poços para poder gerar o modelo. Obrigado. Eu tenho uma pergunta. Ana, a gente sabe que a sísmica, entre os métodos geofísicos, é que tem melhor resolução, né?
E você também conta com postos para poder fazer a amarração, então torna mais ainda confiável. Mas na rotina de interpretação, vocês costumam utilizar outros dados, como potenciais, gravimétrico, magnético, ou até eletromagnético? Sim, utiliza, mas mais nessa etapa regional. Para você fazer um detalhamento maior, você vai utilizar informações da inversão sísmica. Então, você melhora a qualidade utilizando a outra técnica, que é da inversão. Você, utilizando os dados de poços, você vai fazer a inversão através das informações de impedância, para você poder gerar uma imagem com qualidade, é um outro tipo de modelagem. Então, você diz, tipo, na construção do modelo de velocidade, por não, exemplo? Aí não tem a ver com modelo de velocidade, tem a ver com você fazer uma modelagem da seção, para você conseguir um detalhamento maior. Então, você vai, através das informações de impedância que você tem, né, da rocha, e a partir dos perfis sísmicos, você vai cruzar essas informações, você tem como gerar uma imagem com maior qualidade fazendo a inversão sísmica. Só que a inversão sísmica, ela geralmente é feita no nível de maior detalhamento, quando você já está alocando um reservatório. Então, até por questões computacionais, custos. Então, nessa etapa, a grave, a mag, ela entra nessa etapa regional, de exploração mesmo, não já nessa etapa que você vai detalhar, que aí você vai ter uma malha. Por exemplo, nessa região aqui foi feito um levantamento exploratório, porque utilizou informações em 2D. Caso nessas linhas 2D seja interpretado feições típicas, que você já possa identificar acumulações de óleo e de gás nessa área, aí se a empresa tiver um interesse de explorar ali, você vai fazer um levantamento daquela área específica em 3D, que aí com essa informação em 3D você consegue fazer a inversão sísmica. Porque a inversão sísmica você não tem um bom resultado fazendo com 2D. O 2D, geralmente, você gera esses modelos para poder ter esse panorama, né, da área. Ok, obrigado. Mais alguém? Não tendo mais comentários ou dúvidas, gostaria de agradecer a doutora Ana Cristina Coelho. Gostaria de agradecer também vocês aqui do auditório pela presença e todos aqueles que porventura venham assistir a esse vídeo, essa apresentação que está gravada, está em vídeo e será disponibilizada nos canais de mídia do Observatório Nacional. Nosso próximo seminário, dia 1º de abril, conta com a presença do Dr. Jorge Ramiro de la Reza. Ele é pesquisador aqui da parte de astronomia do Observatório Nacional. E o título da palestra é O Evento Curuçá, a queda de bólidos no Amazonas em 13 de agosto de 1930. Tem a ver com crateras de impacto meteoríticos. É um tema bastante importante e vem sendo bastante abordado na geofísica, que tem desmembramentos para exploração mineral, tem formação de diamantes em crateras e também tem um laço, um contexto com a parte da astronomia, que busca entender os corpos extraplanetários. Enfim, obrigado. Teremos agora um coffee break de encerramento aqui fora. Então, é isso.